Bentornati a tutti al nostro International Meeting on Relational Sustainability. Bem-vindos ao nosso encontro internacional. Acho que o pessoal de Córdoba já está aí, já estão conectados. Olá, buenos días. Olá Maria Florência. Olá a todos, olá Maria Florência. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bene, benissimo, grazie. Penso che vi diamo subito la parola perché questo pomeriggio... Acho que vamos passar a palavra logo para vocês, porque essa tarde é muito interessante. Vamos falar dos desafios da produção de alimentos. E os temas são todos de vocês. Vamos ter espaço para uma troca de ideias. Depois de cada tema, nós passamos a palavra para vocês. Muchas gracias, un gran saludo a todos. Entonces, les presento... Obrigado a todos. Vou apresentar a vocês, aqueles que estão acompanhando, Dr. Javier Espósito, da Universidade Nacional de Rio Quarto, na Argentina. No sé si hay algo más, perdón. Le damos la palabra entonces a Gabriel. Vamos passar então a palavra ao Gabriel. Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui partilhando com vocês esse trabalho que estamos fazendo. Somos uma grande equipe, 30 anos que já estamos na província de Córdoba, está no centro da Argentina e no centro da agricultura. A proposta, portanto, é nos perguntarmos como estamos gerando a produção de alimentos na atualidade e quais são os desafios que estamos enfrentando. Por isso, vamos ver que o problema da produção de alimentos Si vemos cómo la producción, la población mundial ha crecido, está creciendo y va a seguir creciendo. A população mundial está crescendo. El planeta lo van a habitar cerca de 10.000 Estamos millones pensando que alrededor del año 2100. En alguna medida, o planeta vai continuar crescendo até o ano 2100, embora este crescimento esteja crescendo em um ritmo mais lento, mas está continuando de qualquer forma. Esse crescimento populacional significa que mais pessoas têm que comer. Nós estamos alimentando essa população com o cultivo de grãos e carnes. Com o cultivo de grãos, como estamos vendo, que vamos ver. Estamos falando basicamente do cultivo de milho, de arroz, de trigo, que estão sustentando a população mundial. Outra coisa que está crescendo também, por sorte, outras regiões estão se desenvolvendo economicamente. À medida que esse desenvolvimento aumenta, isso gera uma maior demanda de calorias, como podemos ver aqui, uma maior demanda por proteínas. Mudam, portanto, os padrões de alimentação. Quando as pessoas têm mais recursos econômicos, querem comer mais proteínas e aumentam, portanto, a produção de proteínas. Nesse sentido, se torna mais complexa a produção desses alimentos para a população mundial. Essa situação faz com que se tenha uma tensão na produção de alimentos nas principais terras agrícolas do mundo. Como vemos aqui nesse mapa, as zonas marrons, denominadas que têm tecnologia para essa produção, são as terras mais altas para a agricultura. Y acá se distinguen tres grandes regiones, la estepa euroasiática. Aqui nós temos a distinção de três grandes regiões. Son proveedores muy importantes de alimentos a nivel mundial. Las llanuras pampeanas, el famoso cinturón maicero americano que rodea los O grandes... cinturão sul-americano que circunda os grandes lagos entre o Canadá e os Estados Unidos.
E outras regiões são também outras regiões de grande importância. La llanura norteamericana. La llanura pampeana, que es la que estamos inmersos nosotros en nuestra región. Cuando se somete estas áreas a una mayor presión de uso, Quando submetemos essas áreas a maior pressão de uso, começamos a gerar esses tipos de conflitos. É necessário incorporar novas terras. Argentina ha tenido un impacto muy fuerte en el proceso A de Argentina viveu um impacto muito forte 30 años. nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos. Enormes emisiones de CO2, Isso gera enormes emissões de CO2, pérdida de efeito estufa, enorme cantidad de seres perdas de habitats para enormes quantidades de seres vivos, expondo o solo, que provavelmente não possui a mesma quantidade produtiva, porque são solos que se tornam mais frágeis. Estamos vendo aqui uma imagem do que seria a zona da província do Chaco. É uma foto de satélite de 1984. E aquilo que a gente vê é a grande área de floresta nativa. E aqui a gente pode comparar com o ano 2020. Isso é o que nós estamos realizando como sociedade, nas nossas inter-relações, funcionando a maior relação de alimentos. A Argentina é um exportador de grãos. Estamos produzindo alimentos para mais de 400 milhões de habitantes, somos somente 40 milhões. Portanto, todo esse saldo de exportação que nós geramos, estamos pressionando o nosso ambiente para que gere essa produção extra. E essa condição de uso do solo cria erosão. Muitas vezes trabalhamos a terra e esse trabalho da terra cria matéria orgânica, se provocam erosões hídricas, erosão eólica, desertificação, infiltração de água. Nesses cenários muito populares, nesse cenário, na década de 80, 90, surgiu assim uma alternativa tecnológica que não trabalha o solo. En términos de lo que hablábamos antes, muy benéfico, porque el impacto... Isso é muito benéfico, porque o impacto nocivo de uma gota de chuva que cai com a força da gravidade, como nós escutamos, cai com muita energia, provoca a ruptura desse solo. E essas gotas estão... E o que acontece, portanto, com esse problema? Essa nova tecnologia, o que isso gerou, na verdade? Bom, para poder fazer isso, precisamos usar fitossanitários, herbicidas, controlar tudo com mais química, usar fertilizantes em maiores quantidades, senão não, porque o solo não produz na mesma proporção. E geramos um processo de contaminação química que muitos já escutaram. Nesse sentido, a Argentina se destaca entre muitos outros países porque, pela nossa produção, pela nossa característica produtiva, somos provavelmente o país que tem a maior emissão de carbono no cultivo de milho. Nos últimos trabalhos publicados do ano passado, em várias pesquisas aqui de Corba, se pode ver a quantidade de emissão de carbono em todos os setores da província e se aprecia que, entre outras causas, o uso do fertilizante seria o principal causador. Perfecto. El principal motor del impacto de gases de efecto invernadero, sobre todo por la emisión de... Causador de impacto, especialmente pela... sobre todo con urea. Frente a estos escenarios, uma tecnologia mais recente... Diante desse cenário, uma tecnologia mais recente, o desenvolvimento daquilo que a gente fala de agricultura de precisão desenvolveu. E o que é essa agricultura de precisão? É a utilização da informação para tratar de modo eficiente aquilo que fazemos e no espaço físico. Ou seja, se sabe que os solos não são homogêneos. Aplicar, portanto, uma prática uniforme geraria excessos e defeitos em diferentes espaços. Visto que contamos com a tecnologia para poder mapear o solo, a
proposta é sabemos o que acontece em cada local e aqui podemos trabalhar de diversas maneiras. Temos a aplicação de fitossanitários dirigidos, de modo dirigido. Temos um pulverizador de cobertura total, temos um herbicida naquele cultivo, naquele solo específico, e aqui temos vários produtos, um gasto econômico muito considerável, mas hoje em dia temos uma tecnologia para fazer isso, ou seja, para aplicar com um drone uma pequena quantidade de químicos somente sobre uma região específica. Publicamos no Congresso Latino-Americano de Precisão, e dessa maneira podemos reduzir em 50% a quantidade de produto gasto e o impacto ambiental. Portanto, é uma tecnologia onde todos ganham, o ambiente, o produtor, o consumidor. Outras práticas que a Argentina está desenvolvendo é a robotização das práticas agrícolas. Uma dessas, essas que nós podemos ver aqui na foto, à minha direita, são robôs com capacidade de se alimentar de energia solar e percorrem os campos em busca das ervas daninhas e eliminando, portanto, essas ervas daninhas. Não existe química, não existe também gasto energético, porque é alimentado por energia solar. Também geramos robotização via laser, ou também fogo, mas fogo muito controlado. Temos também o uso de energia elétrica para o controle dessa erva daninha. O conhecimento e a ciência gerada na universidade também nos permitiu desenvolver modelos agrícolas que, contemplando essa variedade ambiental natural, nós possamos ajustar a tecnologia aos locais específicos. Desenvolvemos modelos de diagnóstico de densidade variável para aumentar a produção, colocar uma quantidade de fertilizante necessário para cada ambiente, reduzindo a carga total de fertilizantes. Todos esses são avanços da agricultura. Nós tivemos a oportunidade de conduzir já há 30 anos no campo experimental da Universidade Nacional de Rio Quarto um projeto de pesquisa para avaliar os efeitos na agricultura. O doutor Giovanni, que trabalha comigo, o doutor Marcos Bongiovanni, ele disse que a única modo de eliminar a quantidade de carbono no planeta, as emissões, são com a presença com a presença de pastos no campo, pastos naturais, portanto, e assim essas áreas podem ser reconvertidas, fazendo uma rotação com o sistema agrícola, porque esses sistemas do pasto, como vemos aqui, renova a fertilidade do solo, se renovam os nutrientes, o nitrogênio, óxido nitroso na atmósfera si lo colocamos como un fertilizante. Entonces, en lugar de ponerlo como un fertilizante, utilicemos no local de colocar o óxido nitrito como fertilizante, nós podemos usar os excrementos dos animais. Mas isso também pode contaminar. Imaginem a quantidade de nutrientes que nós temos aqui. Esses excrementos, eles precisam ser manejados e gerenciados de modo correto. Se temos um pasto, portanto, onde os animais podem pastar, vão ali para tomar água. Nós podemos dispor a partir daí do fósforo como elemento disponível para esse terreno. Portanto, temos uma translação. Nós temos o fósforo do solo, na planta, no animal,
un cambio tecnológico es tener el agua en todas las parcelas. Nós temos Este trabajo que propuso uma mudança tecnológica seria ter água em todos os lados. Isso mantém níveis aceitáveis desses nutrientes. Então, se começa a utilizar essa circularidade e a provisão de alimentos. Forragens, por exemplo, que nós podemos, que são consumidos pelos animais e que geram, por sua vez, uma fonte de carne para os seres humanos, proteínas. Para a agricultura, que vai vir em rotação com este sistema. E a partir daí, nós temos fertilizantes para a agricultura também, que provém as calorias. Essa circularidade, portanto, pode ser gerada de vários modos integrados, integrando a agricultura com novas áreas de pasto, com reflorestamento, com ambientes regenerados. Diante disso, nós também temos que agregar a situação de que se temos uma agricultura uniforme como temos aqui, o que nós vamos enfrentar, ou que estamos enfrentando, é uma perda de biodiversidade, porque nós temos um único código genético. Nós estamos com esse processo, e o processo, ele é um processo ambiental, e diante dessa alternativa, nós podemos propor esta aqui. Exatamente a mesma coisa, não vamos perder produção, porque no ambiente anterior, nós temos muitos locais onde a produtividade, por natureza, é baixa. E se nós não temos margem econômica nesses locais, geralmente a agricultura não é rentável. Então, qual é o sentido de manter essa situação nesses locais que não são rentáveis? Nesses locais, o que é que nós temos que fazer? Então, nós temos que deixar que a natureza se regenere, que o ambiente se regenere. E assim se muda a biodiversidade. Conhecemos isso, portanto, como espaços multifuncionais dentro da agricultura. Temos associações de produtores, de empresas privadas que estão impulsionando esse desenvolvimento desses espaços. Temos aí, portanto, uma discussão de como integrar esses espaços. Para isso, precisamos iniciar a discutir como teriam que ser nossas estratégias de desenvolvimento futuro. Não podemos diminuir a produção. Provavelmente precisamos aumentar a produção de alimentos daqui para frente. O tema é como faremos isso. Porque com as nossas lavouras geramos um impacto geral negativo. Porque perdemos matéria orgânica. Com uma estratégia direta que mantém. Nós temos outros inconvenientes, porque temos que substituir toda a química que estamos usando atualmente. Precisamos aprofundar nosso conhecimento da agricultura variável, a robotização, as estratégias de aplicação variável. Temos que retornar a sistemas mistos de produção. Lembro quando eu era estudante, há mais de 30 anos, aprendemos, a partir de uma associação de produtor, o que era o sistema agrícola e como essa estratégia circular tinha êxito. Nós abandonamos, portanto, aquela estratégia, mas teríamos que recuperá-la. Essa é a única forma de sustentar a fertilidade química, física e biológica do solo. E precisamos utilizar de forma múltipla os espaços. Mas como fazer para discutir entre todos os atores da sociedade essa realidade? Como nos integrar a esses espaços? Para isso, precisamos desenvolver todas as estratégias de ordem territorial. Na província de Mendonça, nós temos regras de utilização das propriedades. Precisamos encontrar um consenso social onde entre todos, nos imaginamos como deveria ser esse espaço para o futuro e articular, portanto, todas as forças da sociedade para produzir os alimentos
no lugar melhor, mantendo as reservas da biodiversidade. Onde estará a água, onde estarão as casas, onde estará o comércio, a indústria, como precisam funcionar e como precisam ser construídos todos esses ambientes. E é por isso que esse congresso nos convoca a pensar como construir a sustentabilidade relacional. Essa é a única forma, portanto, de atuarmos, ou seja, todos juntos como sociedade, conseguimos incluir a todos, criando um espaço onde a vida tenha mais espaço, mais possibilidades. Muchas gracias. Thank you very much. Grazie infinite, Dr. Espósito. Muito obrigado, Dr. Espósito. Dejamos abierto este espacio para preguntas. Las pueden hacer a través del chat. Vamos deixar esse espaço para perguntas, podem fazer através do chat ou pessoalmente. Vamos a intentar hacer Temos um microfone aberto à disposição, podemos criar um diálogo planetário. Intanto, muchas gracias. Thank you very much. Grazie infinite. Muito obrigado Espósito. ao Dr. Espósito, Esposizione veramente magistrale. Io porque fez uma exposição realmente fantástica. Eu fiz várias anotações a respeito molto stimolanti. e alguns pontos são muito estimulantes. Eu teria algumas perguntas também, mas eu acho mais correto deixar o espaço para outros participantes que podem estar aí em Córdoba. Aqui também temos o microfone aberto, Per i partecipanti via Zoom. Quindi, eventualmente também para outros participantes que estão acompanhando via Zoom. Deixamos o espaço, portanto, a outras pessoas. Bien, gracias por tu exposición. Pillé la mitad. Obrigado pela sua exposição. Pero quería formularte una pregunta a partir de un conflicto. Gostaria de fazer uma pergunta a partir de um conflito que nós vivemos em Entre Rios, que é a província onde eu moro, onde aconteceu uma ação legal da Associação de Escolas de Entre Rios. Chegou uma decisão da Corte Suprema de Justiça de Entre Rios para criar perímetros de proteção ao redor das escolas para evitar que tínhamos um conflito muito sério. A reação dos produtores em relação a essa aplicação de produtos, eles ocuparam todas as ruas com caminhonetes 4x4, toda a praça onde estava a sede do governo em protesto dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Minha pergunta é como você vê caminhos para encontrar um consenso de ordem territorial? O conflito surge porque não há uma ordem territorial. Exatamente por isso. Uma prática para evitar isso que você falou, de redução ou de utilização de todos esses produtos químicos, são chamadas cortinas de proteção das zonas buffer, que amortizem essa. A mesma coisa deve ser feita nas cidades, com a população. A pergunta é para todos os habitantes da Argentina: se tem um povo com um sistema urbano, uma zona urbana determinada, com esse buffer de proteção, a partir depois de 5 anos. E é construído uma região que vai além desse buffer de proteção. O que é que acontece? Na verdade, esse buffer aí não funciona. Nós temos esse consenso de criar uma barreira, mas depois a gente constrói uma escola fora dessa zona de proteção. Sabemos que temos muitos interesses econômicos imobiliários que permeiam essa realidade. A única solução é um consenso de ordem territorial. Uma vez definido esse programa, ele deve ser inviolável.
No soy una experta en estos temas. Eu não sou um especialista nesse tema. Vivo no norte da província de Salta. E esse ano eu tive a possibilidade de conhecer um território que se chama Santa Vitória Este, onde o conflito das terras entre as comunidades Wichi e outras comunidades que estão nesse local, isso faz parte do Gran Chaco sul-americano. E um grande problema é o tema, obviamente, da água. O custo que existe para as populações do local. Existe um processo de quase 40 anos que se conseguiu fazer esse diálogo, pode ser pacífico, entre as comunidades originárias e as comunidades crioulas. Porém, esse território, esse local, está se tornando cada vez mais desertificado, porque realmente a província de Salta é uma daquelas que mais está sofrendo a degradação, o desmatamento, sendo com esse desmatamento. Então, minha pergunta é com relação a esse tema da água. Quando se chega a um consenso nesses locais, como realmente manter esse consenso? Como é possível que essas comunidades que chegaram a um acordo para viver juntas possam chegar a assegurar um futuro para as novas gerações, tanto dos crioulos quanto dos povos originários, em um local onde possa ser possível essa vida? Porque escutando isso que vocês estão dizendo, temos aqui a importância da ordem territorial. Pode-se dizer que nessa experiência se chegou a um acordo, mas faltam políticas públicas que permitam essa convivência. Isso que vocês dizem, que uma vez que se chegou a esse consenso, que isso seria inviolável, porque assim pode-se permitir o sustento da região. Caso contrário, cria um grande problema, isso que se vive nessa região do Gran Chaco sul-americano, por exemplo. Não sei se você pode falar alguma coisa a respeito. Parece muito interessante isso que você está propondo. Estamos em sintonia com a proposta anterior. A sociedade argentina está formada por povos originais. A ordem territorial precisa ser com esses povos e não sem eles. A chave é o poder político, que precisa ordenar as leis que regulam todo esse sistema. Não vincular-se a interesses econômicos, de seguir desmontando. As conclusões que vocês colocou, eu considero que é inadmissível a incorporação de novas terras na agricultura. Esse é um consenso que muitos chegaram. Precisamos manter a produção de alimentos com a realidade que temos, com as terras que temos. Não podemos incorporar novas terras. Mas temos que ter um consenso entre todos. Nós temos... Eu gosto muito da natureza, mas, de qualquer forma, é preciso de uma superfície mínima para poder chegar a esse consenso. Simplemente pequeño aporte, ¿no? Relacionado con lo que hablamos ayer. Relacionado com aquilo que nós já falamos sobre as comunidades originárias e os conhecimentos ancestrais, pensando que tanto as economias regionais do nosso país, as regiões do norte, mas também a província de
Córdoba, a região norte de Córdoba, os alimentos que nós consumimos diariamente, aqueles que vêm dos cinturões verdes, por exemplo, as hortaliças, os ovos, as cabras, os porcos, enfim, os suínos, tudo isso que está na nossa mesa todos os dias são produzidos por pessoas que, na verdade, são pequenos produtores, são pequenos agricultores. 80% da produção agrícola do nosso país é de origem boliviana. Nesses nichos de produção, mucho conocimiento ancestral, mucho conocimiento campesino, temos muito conhecimento campesino, de dados. Acredito que seja importante relacionar isso com aquilo que estamos falando, com aquilo que você dizia, espaços de produção, onde precisamos retomar a arquitetura natural, respeitando a biodiversidade e dar a eles o empoderamento desse conhecimento que é invisível, que está latente. Precisamos utilizá-lo. Que podamos utilizar esse conhecimento para lograr esses espaços produtivos que sejam biodiversos e que sejam mais acordes. Que sejam, por exemplo, utilizados esses recursos de acordo com aquilo que estamos falando, cuidando do meio ambiente com práticas mais amigáveis. É simplesmente isso. Eu gostaria de dar essa pequena contribuição, porque eu acho que é muito enriquecedor. Eu trabalho com a comunidade boliviana. Eu acho que tem uma bagagem de conhecimento que está aí e deve ser retomada. Eu trago duas perguntitas da sala de Zoom. Tenho duas perguntas da sala do Zoom. Uma é de Henrique de San Martín de los Andes, da Patagônia, Argentina. Ele diz: é certo que na Argentina não está proibido a utilização do glifosato, como foi proibido nas políticas dos Estados Unidos? Se está proibido, por que é que nós ainda estamos utilizando? Bem, eu não sei se nos Estados Unidos está proibido, não tenho essa informação. Temos outra pergunta aqui. Uma pergunta da Marina de Buenos Aires. Como geramos, a partir dos cidadãos, esses espaços de diálogo de ordem territorial, sendo que os interesses econômicos eles estão acima dos outros interesses? Eu acho que esse é um dos espaços para que nós podemos utilizar. A Argentina pode contar com vários centros de pesquisa. Temos muitas universidades, temos o Instituto de Tecnologia Agropecuária, que está presente em todo o país. Acredito que são centros vitais para a conscientização desse problema. Mas também precisamos abandonar a dicotomia. O produtor agropecuário, ele é um assassino e também um inimigo. As pessoas que vivem na cidade, num ambiente absolutamente artificial, precisam comprar o alimento, elas não podem prover o alimento. Portanto, é necessário ter um consenso. O produtor agropecuário, ele é argentino. É claro que existe um interesse econômico, como qualquer outra atividade que tem interesse econômico. É claro que toda atividade humana gera um impacto ambiental. Precisamos remediar ou mitigar. En primer lugar, quien no conoce el medio rural, yo lo invito a que vaya a conocerlo. Que camine, que recorre, que vaya a un campo, que golpee las puertas en una tranquera, que hable con la gente, que hable con los empleados que trabajan ahí. La natura. É importante anche parlare con coloro che É importante falar com aqueles que trabalham nas criações de animais, aqueles que trabalham com a natureza em todos os setores.
É mais fácil também uma conciliação entre todos os setores. Eu não sei se aí de Roma vocês têm também alguma pergunta interessante, mas eu leio essa pergunta por enquanto. Na Argentina, assim como em outros países limítrofes, cresce a agroecologia, que na realidade pode ser comparada à gestão multifuncional, mas também é um estilo de vida que você vê uma tradução na sustentabilidade social, além daquela econômica. Mas, em geral, isso é levado para frente em pequena escala. O que você pensa a respeito? Com certeza. Itália entra algumas vezes, creio que. A Argentina tem milhões de hectares a mais do que a Itália. Podemos falar de agricultura biológica? É claro, podemos fazê-lo, e de fato estamos trabalhando com a agricultura biológica. Mas teremos uma queda de produção significativa se trabalharmos somente com a agricultura biológica. Como podemos sustentar, portanto, a produção, reduzindo o impacto ambiental? Essas são as ideias, portanto, que eu procurei transmitir. De certo modo, as ideias de ecologia estão ligadas com a ideia de agronomia. É necessário, portanto, um diálogo. E esse diálogo deve ser aprofundado nos nossos setores, especialmente. Muito obrigado ao Gabriel. Não sei se a partir de Roma temos outras perguntas, ou de Castel Gandolfo, se vocês têm outras perguntas aí, ou alguma reflexão com relação... Eu teria alguma reflexão a fazer. Agradeço de qualquer forma ao Dr. Espósito. Vi que ele utilizou o satélite europeu Copérnicos para os seus slides. Nós aqui da Europa agradecemos a ele por essa utilização, muito interessante. Interessante ver a utilização de laser para a erva daninha. Eu já trabalho há 10 anos com esse tema do laser, mas nunca tinha visto um robô que destrói as ervas daninhas. Teríamos muitas observações a fazer a respeito. Essas relações entre animais e vegetais, a partir dos excrementos que gera essa circularidade. Esse é um exemplo que favorece a sustentabilidade. Portanto, é um exemplo concreto dessa sustentabilidade de que estamos falando nesses dias. Talvez um tema muito importante que ainda não foi falado, porque foi falado já sobre o tema de protestos, por exemplo, também dos agricultores, da população. Isso está muito em voga na Europa. Eu fiquei, na verdade, preso no meu escritório em Bruxelas porque tinha um protesto na frente do Parlamento Europeu, então eu não conseguia sair. Isso aconteceu. Mas uma coisa muito interessante, faço duas perguntas e depois vemos como responder. Uma é se a produção de proteínas da parte dos vegetais pode ser também uma resposta de necessidade de proteínas. E a segunda, os organismos geneticamente modificados na Europa, hoje em dia não podem ser utilizados, mas eu acredito que na Argentina e nos Estados Unidos podem ser utilizados. Isso pode ser parte da solução? O que você acredita? Isso tem base, não tem base? O medo que existe com relação a isso faz sentido ou não? Em primer lugar, la producción de proteínas de origen vegetal
Em primeiro lugar, a produção de proteína de origem vegetal é uma produção que vem da liderança dos líderes da Argentina, especialmente a soja. A soja tem como objetivo principal a geração de proteína. Se conhece como um alimento que foi utilizado para o óleo de soja. Mas a soja tem tanta proteína. É utilizado como óleo e depois como óleo proteico. Portanto, quase todos os alimentos para animais domésticos, eles têm uma base que é aquela de farinha de soja e de milho. Evidentemente, os animais comem muitas vezes o grão de soja e de milho, as galinhas também, as vacas, enfim. Existem outras opções também. A soja é uma opção, mas existem outras opções vegetais. O problema é que nós sempre visamos a agricultura pura. Eu acredito que essa seja uma agricultura não sustentável, mas precisamos ter ação com as criações de animais. Eu acredito que isso não seja uma ameaça para a alimentação humana, essa é a minha opinião. Mas tem poucos anos que estamos falando sobre isso. São alimentos que têm uma história de 15, 20 anos no mercado. Não sabemos muito a respeito se tem efeitos colaterais a longo prazo para a alimentação humana, enfim. Mas, com certeza, eles têm sido fundamentais para a alimentação humana. Se nós não tivéssemos alguns alimentos transgênicos hoje, a carga de inseticidas hoje em dia seria uma carga ainda maior. Portanto, tem uma complexidade aí que precisamos encarar. A complexidade que é um pouco complicada. Um equilíbrio de uma parte pode gerar um desequilíbrio de outra. Portanto, é importante um consenso social em como produzir os alimentos do futuro. Não sei se respondi a sua pergunta, mas tentei. Agradeço muito. Passo a palavra a Mariflor. Sí, bueno, agradecemos entonces a Gabriel. Agradecemos então. Obrigado, Gabriel. Sin desconectarnos, digamos, queremos fazer agora passar o espaço ao tema da sustentabilidade energética, para o qual eu convido a vir aqui ao palco doutora Aurora Mariana França de Souza. Nos acompanham também nesse momento o professor Miguel Delgado, da Universidade Católica Boliviana, também a doutora Aurora Franca Souza. Ela é de São Paulo, docente da Universidade, do Instituto Universitário Sofia para a América Latina e o Caribe, e também a Fundação Hermínio Ometo. Nós temos também aqui riqueza cultural, porque temos um da Bolívia e outro do Brasil que fazem essa apresentação para nós. Aviso também aos tradutores que esse tema será em espanhol e depois em português. Nós estamos muito empenhados com a Aurora. Estamos já acostumados aqui. Com a Aurora a gente fala cada um no seu idioma e estamos acostumados, mas é importante para as traduções para a gente se organizar. Eu deixo vocês, então, com o professor Miguel Delgado. Bom dia a todos aqueles que estão aqui em Córdoba.
E boa tarde àqueles que estão nos acompanhando no Hemisfério Norte. Gostaríamos de dar continuidade aos temas técnicos, dessa vez com relação à energia. Nesse esforço, portanto, para entender a participação do nível humano nesses temas técnicos, quais características deve ter para que esses processos, nesse caso a energia, sejam marcados por princípios de justiça, não somente ambiental, mas também social. Portanto, o que nós consideramos importantes nesses temas ambientais e físicos, em temas técnicos, a nossa colega Aurora nos apresentará também, mas eu gostaria de recordar alguns temas que certamente nós conhecemos, mas que valem a pena termos presentes para compreendermos melhor os temas da energia, como e também vias de transição energética. A primeira coisa que precisamos recordar é a importância para a sociedade contemporânea, a importância que a energia tem para a sociedade contemporânea. É importante, com todas as comunidades que nós temos, é impossível pensar em tudo isso que nós temos hoje sem a energia. A energia está presente na vida do ser humano. Desde as etapas mais primitivas, mais iniciais de sua evolução. Temos alguns gráficos aqui. Gostaria de mostrar aqui à esquerda um gráfico dos anos 70, muito antigo. Claro que poderia ser atualizado com relação a números, mas conceitualmente ele ainda se mantém atual. Se nós prestarmos atenção, o que nós temos aqui são opções de energias, diferentes unidades. Vamos olhar a parte do meio, que fala das calorias, dos quilocalorias. Na parte vertical, temos diferentes etapas de evolução do ser humano, de acordo com as categorias que os autores classificaram. E aquilo que nós podemos observar, as primeiras etapas, é o que o homem consumia ao redor de 2.000 quilocalorias por dia. Isso era o que se requeria para manter o corpo vivo. Ou seja, um consumo energético endossomático. E à medida que o homem vai evoluindo, a necessidade de energia vai aumentando cada vez mais. E dá a impressão, portanto, que nós chegamos a momentos de outro consumo que chamamos de exossomático, que já não é somente para manter o corpo biológico, mas nós incrementamos, aumentamos outros elementos. Nós temos, portanto, na parte superior, os requisitos de energia para alguns outros setores. Vamos ver aqui o tema da alimentação, o tema da indústria, agricultura e dos transportes. Mas o que aumentou, na verdade, foram os outros setores. Outro ponto de vista que nós vemos, vinculado ao crescimento econômico, com gráficos que nós vemos aqui à direita. Em alguns países utilizamos a palavra ricos ou desenvolvidos. São aquelas pessoas que mais consomem energia. Portanto, nós temos uma correlação entre o crescimento, o consumo de energia e o aumento per capita. Nós temos uma frase, uma proposta que um economista muito conhecido do continente, ele é chileno, Manfred Max Neef, que além de ser economista é um filósofo
que nos apresenta a questão de vários aspectos da economia. Mas com relação ao desenvolvimento, e ele propõe, por que não considerarmos a evolução humana utilizando um indicador que eu chamo de ecological person? Isso propõe medir o consumo de uma pessoa, cobrindo suas necessidades básicas, sem deixar de lado nada. Imaginemos, portanto, a evolução humana, o desenvolvimento econômico per capita, mas de acordo com as suas expressões, de acordo com o consumo de recursos de energia. O consumo de energia, ele cresce. Vamos ver aqui à esquerda. Aqui temos dados a nível global. Não importa se são mais ou menos, mas isso mostra que isso aumenta sempre. Quem sabe até onde isso vai crescer? Parece que vai crescer infinitamente. À direita, lembra os gases de efeito estufa. Temos problemas em vários setores. Temos energia. O setor energético é o mais alto. É um dos mais altos. É aquele que traz mais, porque o consumo é baseado, sobretudo, dos combustíveis fósseis. Um dos motivos pelos quais se utilizam os fósseis é pela quantidade de energia que eles oferecem. E a partir daí, porque eles podem prover um número muito elevado. Temos outros motivos, esse não é o único. Estamos numa situação, portanto, onde a sociedade requer sempre mais energia. E sempre mais continuará a emitir dióxido de carbono. Existem diversos estudos realizados com relação aos temas de mudanças climáticas que produzem esses efeitos do CO2. E esse é um tema que está presente nas instituições. Os pesquisadores, eles trazem isso. As Nações Unidas falam dos impactos de vários modos, de vários setores. Podem produzir CO2, esse efeito de CO2 no planeta. E em qual ecossistema, de quais maneiras, isso pode causar um impacto maior. Portanto, quanto mais escuro a cor, maior o impacto. Podemos ver aqui que são produzidos de vários modos. Para continuar, é importante recordar, já entrando um pouco mais no tema, quais são as tecnologias de produção que produzem mais quantidade de CO2 na atmosfera. E aqui nós vemos nesse quadro que a maior produção, nós temos aqui aportes de CO2 de várias tecnologias. Alguns emitem tanto, vinculados especialmente ao carbono. E é muito alta a quantidade de carbono utilizada a nível mundial. As mais baixas correspondem àquilo que nós conhecemos como energia renovável. E nesse caso, o vento, o sol. A diferença, portanto, é muito grande entre essas energias. Nós encontramos diante de tecnologias que podem ser uma alternativa interessante
para a redução das emissões. Nós temos aqui um outro gráfico que nos permite reconhecer de modo qualitativo quais são essas tecnologias que estamos utilizando para a produção de energia, mas em diversas etapas do seu ciclo vital, ou seja, fabricações, construções, iniciando pelo carbono, que temos aqui o petróleo, gás, hidreólica. A solar não está aqui, ela está ali no meio, está no meio. Mas nas várias etapas das tecnologias que são utilizadas atualmente, as convencionais, são aquelas que mais emitem CO2 nas diversas etapas. E aquelas que menos produzem são aquelas especialmente do vento e do sol. Portanto, quando falamos desse desejo global de transição energética, de tipos de energia que emitem muito CO2, de redução dessas energias, a migração dessas tecnologias para... Existe essa tendência, a migração de energias limpas. Com essa introdução, portanto, e tendo lembrado tudo isso, eu passo para a minha colega Aurora, que nos falará um pouco sobre algumas características. O consumo de energia a partir de fontes de combustíveis fósseis é uma das causas significativas das emissões dos gases do efeito estufa e, consequentemente, das mudanças climáticas. Isso faz com que torne exigente uma transição do uso das fontes energéticas. Para isso, o homem vem se sentando à mesa e negociando há um certo tempo. Gostaria de citar a COP23, realizada em Dubai, ou melhor, é a COP28, realizada em Dubai em 2023. Nessa COP, foram feitos os balanços gerais, mundiais, daquilo que se vem fazendo para se atender o Acordo de Paris, na diminuição do uso das energias fósseis e, consequentemente, das mudanças climáticas. Nesta reunião foi enfatizado a necessidade de se realizar uma transição que deixe os combustíveis fósseis para trás no sistema energético, de forma justa, ordenada, equitativa, acelerando a ação ainda nesta década crucial, com o objetivo de alcançar zero emissões líquidas até 2015, de acordo com o que propõe a ciência. É reconhecido que há necessidade de uma transição energética justa, entendida como um processo de transformação produtiva que leva em consideração o valor, as dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais. A necessidade da observância de princípios que conduzam à promoção da justiça social e climática, ao acesso equitativo à energia limpa e à garantia da inclusão social das comunidades originárias afetadas. Nesta concepção, atenção deve ser dada para que não sejam impostos modelos de transição energética com predominância de fins lucrativos
que reduzem injustiças, desigualdades e imposição de poder. Que reproduzem injustiças, desigualdades e imposição de poder, pondo em risco o contexto cultural e socioambiental das comunidades locais. Para que isso não ocorra, a transição energética deve passar por um processo de decisão transparente e que garanta os mecanismos necessários para a promoção da efetiva participação e envolvimento de todos na tomada de decisão e na formulação de políticas sobre o caso. Isso significa que os atores mais impactados localmente pelas políticas energéticas são aqueles que devem ter protagonismo nas discussões e devem ser incluídos nos processos de tomada de decisão. É só um exemplo aqui, né? A Argentina é uma grande produtora de lítio. Lítio é um metal que desponta enormemente na transição energética, porque as baterias, para acumular e transmitir a energia, quer seja ela limpa ou não, são baterias de lítio, né? Baterias elétricas. E é impossível se pautar na necessidade do lítio como um metal importantíssimo nessa transição e prejudicar as comunidades que vivem ao redor das grandes áreas de extração existentes aqui. O mesmo no Brasil, quando se fala de transição energética e se fala do uso de energia hídrica, inundar inúmeras regiões, grandes regiões, para se ter as usinas hidrelétricas e prejudicar sociocultural, economicamente as populações que vivem ali nesta região. Portanto, a participação efetiva de grupos, incluindo os povos originários, é que vai garantir as políticas de transição energética e se alinhem com os objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente o objetivo 7 e o 13, que tratam desta questão, e promovam a equidade e a justiça social. Um outro desafio que devemos levar em conta nessa transição energética justa é aquilo que nós chamamos de greenwashing, ou seja, se apresentar uma alternativa energética com a imagem de responsabilidade ambiental, enquanto se mantém políticas que não são sustentáveis. Nesse caso que eu acabei de dizer, ou mesmo regiões no Brasil que foram licenciadas como carvão verde, porque o carvão é menos impactante e os outros derivados do petróleo, no entanto, causam tantos problemas sociais, de saúde pública, e tentaram ser licenciados como carvão verde. Por fim, acrescenta-se que é preciso avançar em direção à implantação de políticas públicas voltadas à transição energética e que tenham o protagonismo do social das comunidades e assegurem, entre outros, o uso sustentável dos recursos naturais, o direito dos povos originários e a sua efetiva participação nas decisões, a acessibilidade para todos de energia limpa e de qualidade, sem deixar de lado a educação ambiental integral dos cidadãos,
levando as sociedades a incorporarem em sua noção de uso racional de energia e a reconhecerem que uma vida digna também é possível com menores necessidades energéticas. Neste contexto, pode-se vislumbrar a contribuição que o novo paradigma trazido pela sustentabilidade relacional traz para a transição energética justa. E somente será conseguida se houver uma colaboração entre as ciências naturais, sociais e humanas, com um diálogo com as comunidades e as pessoas, com a intenção de se buscar um planeta mais sustentável, digno para as futuras gerações. Assim, consideramos que a sustentabilidade relacional contribua a modelar uma transição energética com justiça social e ambiental. Obrigada. Agradecemos entonces a Miguel, Aurora, por sus ponencias y abrimos este espacio de diálogo. Agradecemos ao Miguel, à Aurora, por esses temas e abrimos um espaço de diálogo. Não sei se gostariam de dizer alguma coisa. O Lucas. Acho que vocês escutaram o aplauso da nossa parte. Que testemunha esse acolhimento desse tema de vocês aqui em Castel Gandolfo. Non so se vogliamo cominciare questa volta da qui, se c'è qualche domanda. Não sei se queremos começar a partir daqui ou talvez alguém que esteja conectado pelo Zoom, via Zoom, e que queira fazer uma pergunta, também é bem-vindo. Pergunto se aqui na sala temos alguma pergunta. O pessoal está um pouco tímido aqui em Castel Gandolfo. Forse c'è il... Faccio io un paio di domande. Vou fazer algumas perguntas, ok? Si scalda. Anzi, veramente le domande A primeira pergunta. Na verdade, as perguntas são 3, mas talvez eu não faça todas elas. Vocês podem se dividir nas respostas. A primeira é se vocês acreditam que a eficiência energética possa ter um papel, visto que ainda antes de produzir energia, precisamos pensar em como não perder essa energia que está armazenada. Temos um debate a nível de União Europeia também, e é relacionado às energias nucleares. Existe um grande debate sobre a utilização, as vantagens e as desvantagens da energia nuclear. E a próxima pergunta é com relação à inteligência artificial. Hoje nós consideramos que o grande computador que alimentará a inteligência artificial será extremamente energético e que daqui a 10 anos, talvez, os grandes atores do cálculo, os grandes atores da internet irão monopolizar a energia, deixando de lado comunidades rurais, comunidades pequenas, porque a energia será monopolizada por esses atores. Não sei se vocês gostariam de comentar sobre um desses 3 temas. Bien, el tema de eficiencia energética es correcta a la apreciación, Luca,
En principio, tenemos que revisar. Com relação à eficiência energética, precisamos revisar o que nós temos. Não é necessário, em muitos casos, precisamos ampliar ou incrementar as instalações. Nós precisamos também olhar até que ponto nós já somos eficientes. Se nós analisarmos e corrigirmos todas as ineficiências, as perdas que nós temos, isso vai da indústria até uma casa de família. São vários estudos que demonstram que se nós fôssemos simplesmente mais eficientes e mais inteligentes, porque precisaria também saber quando usar a energia, nós poderíamos reduzir tanto. Nós poderíamos reduzir muito as necessidades do sistema. Portanto, a eficiência energética é uma responsabilidade, um tema de todos. Com relação à energia nuclear, esse é um tema muito polêmico, especialmente na Europa. A observação mais importante que ainda existe é ligada ao tema da segurança. A segurança com relação ao risco que existe uma instalação nuclear. E o caminho que se fez até agora foi aquele de desativar, de reduzir a participação da energia nuclear. Temos alguns países onde a energia nuclear ainda é muito elevada, como na França, ainda se usa muito. Reduzir, portanto, isso é muito oneroso. Eu não daria, portanto, uma opinião definitiva. Eu reconheço que esse é um debate muito grande, muito amplo, mas a observação com relação a isso, com relação à segurança e os desafios de alguns grupos terroristas também que podem temos aí problemas. Mas gostaria de dizer também que nos Estados Unidos estão reativando algumas usinas nucleares para trabalhar com servidores para inteligência artificial. Os servidores que trabalham com inteligência artificial não estão, portanto, vinculados ao sistema. Não é disso que estamos falando, daquilo que as nações e as indústrias já trabalham, não. É um outro tipo de sistema isolado, destinado somente àquela finalidade. E, portanto, se está fazendo isso nos Estados Unidos, esses servidores para inteligência artificial, eles precisarão de tanta energia que estão pensando na possibilidade enfim, aqui estão considerando a questão do lítio. Por isso, não gostaria de dar uma resposta final a respeito disso, mas é importante continuar a falar sobre esses temas. São temas que devem ter mais análise. É que não existem fontes energéticas 100% limpas. Portanto, a energia nuclear, embora seja apontada como energia limpa, além do problema da segurança, como apontou Miguel, nós temos todo o aspecto da extração do urânio que impacta o meio e depois os resíduos gerados por essa extração e os próprios resíduos gerados na produção da energia. Então, não podemos dizer que ela é sempre limpa como nenhuma outra é. Isso é um aspecto que deve ser levado em consideração ao avaliar qual fonte energética é a mais interessante. Quanto à inteligência, ao uso somente para inteligência artificial e demandar um grande consumo de energia para isso, eu também vejo que a cada momento da história é uma situação que aparece
Hoje é a inteligência artificial. Se nós começarmos pensando na época da Revolução Industrial, a demanda energética era para mover as indústrias, e isso era o que se tinha de mais importante. Hoje se pensa que a inteligência artificial, então o grande uso para a inteligência artificial, nós nunca podemos deixar de pensar a equidade, a igualdade do uso energético. Isso é muito importante, porque é inconcebível e na África as mulheres tenham que andar quilômetros e quilômetros para colher lenha, para fazer o seu alimento, para aquecer água para um banho, enquanto outros países grandes gastam milhões e milhões para se usar uma energia somente para um determinado fim. Então, isso é o que deve ser pensado e muito na atual situação. Yo tengo una pregunta del chat. Sí. En Sí. italiano. Sí. Bueno, tengo aquí una pregunta de Vincenzo Ciocci en italiano, pero bueno, la tradujeron acá, me hicieron esta ayuda. Quisiera preguntar qué se puede hacer cuando se quiere utilizar una fuente de energía renovable, pero no se logra alcanzar un acuerdo con las poblaciones locales. Sí, a ver, estoy tratando de entender la pregunta. Supongo que se refiere a lo que llamamos un autoproductor, es decir, una persona, una vivienda que produce su propia energía, aquella que va a requerir, y lograr satisfacer el 100% de su necesidad energética no siempre es posible, no por razones técnicas, porque se lograría, sino más bien por problemas técnicos y a veces regulatorios y económicos. Porque, claro, si imaginamos... de regulações econômicas, técnicas, porque imaginemos que se cada quiser produzir a sua energia, precisam de uma empresa por algumas horas. Aqui já são gerados alguns problemas. O tema, portanto, de reconhecer o preço da energia em várias horas, que o preço da energia varia de acordo com o horário, especialmente se dependemos de fontes renováveis. Esse valor ele muda, em algumas horas o preço é mais baixo, em outros é mais alto. Também, se dependermos de outros sistemas, a entrada de novas energias, ela significa uma despesa maior. Portanto, são temas que têm a ver com a questão econômica, que torna difícil isso. Eu acredito que o relacionamento com a comunidade, com o meio, enfim, no qual alguém se encontra, pode ser interpretado de vários pontos de vista. Por exemplo, se a comunidade não está de acordo, que se instale um certo tipo de energia, acontece que em alguns locais onde a utilização do solo vale muito. Se nós utilizarmos, por exemplo, um solo que para a agricultura é muito importante para a comunidade, eles não concordarão, obviamente, que o cultivo seja eliminado para deixar espaço para painéis solares ou sacrificar uma área nativa de bosque que tem um valor, uma importância turística ou mesmo religiosa. Portanto, cortar aquelas árvores para instalar, por exemplo, painéis solares, a comunidade não permitiria isso. Portanto, aí temos alguns conflitos de interesse, que são aqueles... É necessário, portanto, entender esses conflitos. Nós falávamos com a Aurora nessa ocasião, iniciar, portanto, essa transição energética, até mesmo com o sentido de justiça social, não somente ambiental. Que isso, com certeza,
se chegará, mas também chegando à parte social. Precisamos conversar sobre isso, precisamos dialogar. Por esto quería también comentar que ayer en la sede de Córdoba tuvimos la posibilidad Gostaria de dizer que ontem, por exemplo, aqui na sede de Córdoba, nós tivemos a possibilidade de fazer uma mesa redonda, onde nós tínhamos o professor Delgado, que acompanhava essas energias renováveis, a sustentabilidade energética, e também a possibilidade de dialogar com o professor Rotti, que é da Sociedade Argentina de Hidrogênio. E foram avaliados, portanto, esses elementos, porque, como a Aurora falava, nem todas as energias são limpas. E até mesmo com os novos desenvolvimentos, como hidrogênio verde, eles têm seus problemas com relação ao ambiente, a utilização da água, também o lítio. Existem, portanto, outras coisas que talvez é necessário avaliar para entender como chegar a uma utilização energética que seja 100% sustentável. Se eu posso fazer uma pergunta, Miguel, você falou de justiça social. As energias fósseis, elas estão nas mãos de poucos, de potentes. Pensamos que existe o risco que energias renováveis fiquem nas mãos de alguns poucos que tenham o poder no mundo, os poderosos do mundo. Portanto, vocês preveem o desenvolvimento, especialmente de comunidades energéticas, de energias limpas distribuídas, de modo que isso seja a coisa mais justa, que chegue a todos de quanto possível, mas não com energias tradicionais, mas aquelas energias limpas. O uso dos combustíveis fósseis, acho que não é acabar, ainda estamos. No entanto, há necessidade do uso dessas energias limpas. Como você falou, o combustível fóssil ainda está na mão de poucos, mas há essa necessidade, essa busca por outras formas de energia que consideremos limpas. A América Latina e o Caribe, eles têm um potencial para energias limpas grandioso, por conta dos nossos ventos, da nossa luminosidade, da nossa condição hídrica. No entanto, nesses últimos tempos, também foi a região onde mais se prospectou a presença de petróleo e outros combustíveis fósseis. Então, nós vemos que, mesmo falando em transição energética, em busca de uso de energia limpa, não se deixou de buscar fontes novas para a energia fóssil. E isso, eu acredito que ainda vamos demorar algum tempo para que essa transição justa aconteça. Mas que vai acontecer é uma necessidade, porque nós estamos vivenciando todo o problema tutta una problematica ambientale e vai passar a ser uma necessidade de sobrevivência no planeta. Então, mesmo que demore, eu acredito que no futuro isso vai acontecer. Não como talvez prevê os documentos da ONU, mas vai acontecer.
La verdad que bueno, se ve que es un tema que está suscitando mucho interés. Hay dos personas en el chat que quieren intervenir. Parece-me um tema interessante e alguém do chat quer intervir. Solicitamos o favor de serem breves. E uma saudação grande a Juan de la Riva, o nosso amigo espanhol. Juan, você pode falar espanhol, não é mesmo? Olá, buenas tardes. Buenos días. Boa tarde, bom dia. Uma saudação a Maria Flor, a Luca. Muito obrigada por esta grande oportunidade. Porque não estou em Castel Gandolfo, mas graças a esse mundo virtual estou aqui hoje. É uma partilha que quero fazer agora e, de qualquer modo, me concentro naquilo que eu falei precedentemente com relação. Existe essa falta dessa energia política. Num contexto como esse, onde nos encontramos, hoje vemos pessoas que vêm de realidades diferentes, países diferentes. Logicamente, não podemos perder de vista o princípio fundamental, a responsabilidade, ou seja, no contexto de crise socioambiental, nem todos os países, nem todas as sociedades, todos os territórios internamente dentro de um país, por exemplo, a Europa, tem a mesma responsabilidade, porque cada país gerou problemas diferentes. Cada país tem possibilidade diferente com relação ao progresso. A velocidade do progresso depende do país. E eu digo isso porque foi dito no chat que o fosfato, há dados de um relatório muito interessante. A Espanha é o primeiro país consumador de fosfato. Nos Estados Unidos, existem resoluções da magistratura contra Monsanto, que é uma azienda, mas somente em alguns lugares é proibido. Na Europa, por exemplo, não é proibido. Há 10 meses, foi aprovada uma lei de 10 anos, uma moratória. Existem várias restrições em alguns países. De todo modo, a utilização é muito significativa e os problemas de poluição da água, seja superficial que subterrânea, é um tema fundamental. E, neste sentido, parece-me que existem modalidades para ir em direção a uma agricultura biológica. Existem modalidades eficazes. Essas modalidades de agricultura, na verdade, recuperam modos de relação que são precedentes na história, muito antigos na história, sobretudo aquelas que provêm de um período histórico precedente às mudanças atuais. Hoje em dia é necessário essa conexão com o sistema agrícola e aquele zootécnico. Ao mesmo tempo, no caso da energia, eu estou envolvido em algumas iniciativas que têm a ver com a energia renovável. Logicamente, a Espanha é um grande produtor de energia renovável. Eu vivo em uma região na qual existe um problema, e o problema é que, de qualquer modo, nós queremos ir em direção a esse objetivo. E o impacto, ao mesmo tempo, na sociedade. É importante a formação e a informação e a formação. Muitas vezes, a falta desse consenso com as partes sociais locais, pela definição de estratégias, muitas vezes é realmente uma questão que é relacionada à desinformação. Portanto, deve existir uma participação, uma informação que são elementos fundamentais. Logicamente, deve existir uma participação ativa que acontece apenas sucessivamente. Ao
mesmo tempo, existem interesses econômicos que controlam. Na comunidade autônoma de Aragona, existem interesses econômicos evidentes, iniciativas muito importantes que vão muito mais além da racionalidade e que exercem um impacto significativo. Eu queria apresentar um tema, se vocês concordarem. Queria compartilhar com vocês algumas expressões como informação, unidade e participação. O tema de responsabilidade diferenciada, na realidade, é um princípio, um dogma, que é fundamental e está aplicando em vários contextos. Logicamente, se isso entra na lógica de sensibilizar o fato que todos nós temos uma fatia dessa doce nas nossas mãos, esses pedaços da torta às vezes são maiores ou menores, mas, logicamente, quem tem mais responsabilidade deve corresponsabilizar quem há menos. Muitas vezes existem pessoas que possuem pouca responsabilidade visível, mas, na verdade, devemos todos ser corresponsáveis. E isso é um princípio fundamental da considerar também com precauções, conforme as circunstâncias. Com relação ao seu comentário, desenvolvimento da energia renovável, você se referiu a dois conceitos, formação e informação, que são interessantes. Logicamente, são conceitos que são elementos necessários, fundamentais. São elementos fundamentais não apenas para a autoridade, mas para os proprietários de terras. Todos devem seguir este princípio. Em algumas regiões, não apenas se usa a informação e a formação, mas também o conceito de consultoria prévia. Deve existir uma formação, mas a comunidade deve ser envolvida diretamente por meio de uma consultoria, uma consultação pública. Esses são elementos necessários, devemos sempre lidar com estes princípios, mas esse terceiro pilar, que é o pilar da consulência, para a participação ativa. Eu não sei se temos ainda alguns minutinhos para passar a palavra a Sandra. Luca, o que é que você acha? Temos algum minuto para a Sandra? Depois chegamos às conclusões. Sim, uma domanda muito sintética. Uma pergunta muito sintética, muito rápida. A última conferência sobre o clima não entraram em um acordo porque os países em via de desenvolvimento, por primeiro, não aceitavam ser tratados de modo igual aos países que já são desenvolvidos e, logicamente, já usaram a cota climática. A Índia, sobretudo, mas também a China e outros países em via de desenvolvimento. O que é possível fazer? É pouco, mas existe essa problemática. Existem cotas climáticas e de poluição que favoreceram no passado os países desenvolvidos e agora os países em via de desenvolvimento apresentam esta conta. Demonstram isso. Eu penso que consenso jamais se chegará, porque têm as suas opiniões e lutam por elas. Entendo que é importante perceber que energia é um direito de todos, quando falamos de energia. E não é possível que ela seja detida somente para aqueles que podem pagar. Por isso se fala de energia justa. Aqui é igual a todos, com a participação de todos.
Então, volto a dizer que um consenso em que todos, países ricos e países pobres, sentam-se à mesa e saem de lá satisfeitos com a discussão, jamais teremos. Infelizmente, pautamos as nossas necessidades pelo poder econômico e não por aquilo que é um direito do homem, da vida com conforto, com qualidade, é um direito de todos. Luca. Creo que ha sido un momento muy rico, ¿verdad? Acredito que este foi um momento muito rico de troca de ideias. Poderíamos ainda aprofundar muitas coisas, temos um longo percurso pela frente. Os problemas são tantos e a sustentabilidade relacional pode ser construída somente na base de tudo isso, dessas situações que nós observamos. De modo coletivo, precisamos enfrentar esses problemas com as várias perspectivas que temos. Se o Luca não tem mais nada a dizer, nós podemos encerrar por aqui. Continuamos de tarde e agora depois com outras atividades. Nós ainda estamos na parte da manhã. Desejamos uma boa manhã ainda para quem está na Argentina e uma boa tarde para quem está na Itália. E amanhã, na parte da manhã na Argentina, estaremos em contato com Castel Gandolfo novamente. Vocês recebam o nosso aplauso aqui de Castel Gandolfo.